Bom dia, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele nos conceda a sua graça e nos abençoe na ministração da sua gloriosa e poderosa e eterna palavra, que é fiel. Tudo passará, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Vamos falar hoje de um caminho que passa pelos hebreus. Os hebreus são os descendentes dos semitas, que são filhos de Noé. Não é isso? Os semitas, eles geraram, não é isso? Os hebreus, e dos hebreus, não é isso? Vieram, não é isso? Abraão, de Abraão vieram as 12 tribos, Abraão é Israel, não é isso? Das 12 tribos veio Judá, não é isso? Da onde descende a tribo de Judá, os judeus, e perpassa esse caminho até a plenitude dos tempos, alcançando a igreja. Vamos falar sobre isso hoje, sobre o Israel de Deus. Amém? Deus nos abençoe nessa difícil empreitada, mas eu peço sabedoria a Deus e que através dessa sabedoria nós possamos trazer algo que venha esclarecer, que venha edificar, nos fazer compreender todo esse momento que nós estamos vivendo, não é isso? Indo lá atrás e chegando até os nossos dias. Palavra textual em Gálatas capítulo 4, do verso 21 até o 31. Vou procurar ser bem objetivo, porque é uma mensagem mais de esclarecimento do que uma pregação propriamente dita. Mas é muito rica, assim eu creio. Amém? Fique atento, ame a palavra, ame a sabedoria, ame a Deus. Você só tem a ganhar com isso. E o contrário também é verdadeiro. Gálatas 4, do 21 ao 35, diz assim: Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito: Alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Louvado e glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Apocalipse 13:8, a palavra de Deus diz assim. Apocalipse 13:8, a palavra de Deus diz assim. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos
no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Cordeiro morto antes da fundação do mundo revela o quê? O plano de Deus para a igreja. O plano de Deus, a plenitude, olha, o plano de redenção está para além das coisas terrenas e passageiras. Ele passa por Israel, mas encontra a plenitude com a igreja, ou seja, o corpo de Cristo glorificado. Sendo Cristo a cabeça do corpo e os que creem, a igreja. Cristo veio e chamar um povo, veio estabelecer um reino e veio formar um corpo, a sua igreja. Então, passa pelos semitas, passa pelos hebreus, passa por Abraão, passa por Israel, passa pelos judeus, passa pelos gentios e vai se formando esse corpo espiritual, universal, eterno, que é a igreja. Por isso, esse plano se revela quando o Cordeiro é morto antes da fundação do mundo, o plano de redenção. E a redenção se aplica mediante a oferta da graça, o sangue do Cordeiro, o sacrifício perfeito que cumpre a lei, que lhe manifesta perdão, que manifesta amor, que vem com a verdade, que ressuscita no terceiro dia, que vive e reina e levanta um corpo glorificado que é a sua igreja, no qual Cristo é o cabeça nessa plenitude. Amém? Então, passa por Israel. Vamos fazer essa narrativa aqui em Gênesis 3, Gênesis 12, do 1 ao 3. A palavra de Deus diz assim: passa por Israel, mas segue caminhando, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo é a porta. Cristo é o novo e vivo caminho. O véu foi rasgado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz, olha, a religião transforma os homens em pedras, mas em Cristo não. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Ele vem fazer de nós pedras vivas, templos edificados pelo seu Espírito Santo. Amém? Então, Gênesis 12, de 1 ao 3 diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, judeu não é o que tem o sangue de Abraão. Como disse o pastor reverendo Hernandes Dias Lopes, judeu não é o que tem o sangue de Abraão, mas é aquele que tem a fé de Abraão, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus não faz acepção de pessoas, amém? Mas com Israel, com o povo de Israel, está o quê? Olha aqui, ó. Israel é a raiz da oliveira, a igreja é a plenitude do corpo de Cristo. Com Israel está a raiz, com Israel está a adoração, a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, os patriarcas, deles descende o Cristo. A genealogia de onde viria o Messias, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esse povo, eles têm essa bênção e Deus é fiel nas suas alianças, nos seus conselhos, nas suas promessas. Eles são a raiz da oliveira e nós somos o quê? Aqueles que fomos enxertados nessa oliveira. Louvado seja o nome do Senhor. Então, assim, vamos concluir a mensagem agora aqui em Romanos 11, do 1 ao 7 e do 25 ao 36. Diz assim. Romanos 11, do 1 ao 7 e do 25 ao 36, diz assim. Louvado seja o nome do Senhor. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias como insta perante Deus
contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuraram tirar minha vida. Que ele diz, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou e os mais foram endurecidos. Aí diz assim, dos 25 ao 36. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo o Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia, à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que, igualmente, eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para encerrar, igreja, eu digo assim: a redenção inclui um remanescente fiel de Israel, mas só existe um Israel, o Israel de Deus, a igreja, os que no mundo inteiro compartilham a mesma fé, esperança e amor no Messias, o Cristo, a mesma fé do crente Abraão. E aqui eu encerro essa linda e poderosa mensagem. Obrigado, Senhor, por me dar esta graça de pregar esta palavra tão esclarecedora, tão abençoada, tão rica. Diz assim, o último capítulo e o último versículo da Bíblia, Apocalipse 22. Não é o último não, é o 22:17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quem quiser, receba de graça a água da vida, o sangue da vida, a vida da vida, Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é a plenitude, ele é a igreja, ele é a redenção, ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Ele veio para que todos nós tivéssemos vida. Para ele não há acepção de pessoas. Para ele não há grego, não há judeu, não há escravo, não há livre, não há homem, não há mulher, não há branco, não há preto. Para ele não existe diferença. Para ele só existe um corpo, um povo, aqueles que creem no que ele é, no que ele disse e no que ele fez. Amém? Esse é o Israel universal de Deus. Aqui é um convite a você que faça parte desse corpo que vai ser glorificado para a vida eterna e vai formar o corpo de Cristo, o Senhor de todas as coisas. Amém? Deus abençoe você, fique na paz, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.